Bora te atualizar também sobre o futuro de Oscar. Te atualizo sobre o São Paulo com números bem positivos do ponto de vista financeiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A pergunta que todo São Paulino se faz é: Oscar vai ou não se aposentar? Havia uma certeza de que sim, quando o atleta precisou ser levado ao hospital e ficou por quase uma semana internado, enquanto se investigava o que aconteceu durante testes físicos. De olho em 2026, constatação de que ele sofreu uma síncope vasovagal mudou um pouco o quadro. E a percepção de pessoas próximas ao Oscar é de que a decisão ainda não está tomada. O Caio Ribeiro, muito amigo do Oscar, chegou a cravar na Globo, no auge do episódio da síncope vasovagal, que o Oscar se aposentaria. Vinha uma pressão muito grande dos familiares para que o Oscar parasse. Mas como o diagnóstico não foi tão complicado, a família do Oscar deixou de pressionar, e a decisão será do jogador, que ainda não se sentiu confortável para decidir sobre a aposentadoria ou não. O São Paulo não vai se apressar e nem vai pressionar o jogador. A decisão será única e exclusiva do Oscar. Se o Oscar quiser parar, o contrato será rescindido e o São Paulo economiza mais de 60 milhões de reais em salários até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Oscar é o jogador mais bem pago do elenco tricolor. Caso contrário, se o Oscar decidir continuar, o São Paulo segue com o atleta de forma normal. Só para completar em relação ao tricolor, vitória por 2-1 contra o Juventude. Nesse domingo, diante de só 6 mil pessoas na Vila Belmiro, levou o São Paulo para a 8ª colocação de forma isolada do Brasileiro. O tricolor tem 48 pontos contra 45 de Bragantino e Corinthians, 44 do Galo, 43 do Grêmio. Esse 8º lugar pode valer vaga na pré-Libertadores se Grêmio, ou melhor, se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Isso porque eles já fazem parte dos 7 primeiros colocados e o G7 viraria G8. Nesse caso, o São Paulo, terminando em 8º, teria a chance de disputar a pré-Libertadores. Próximos jogos do São Paulo. O tricolor ainda enfrenta o Fluminense fora de casa, esse é o mais complicado dos jogos que o São Paulo ainda faz. Depois, o São Paulo recebe o Internacional e visita o Vitória no Barradão. A próxima rodada tem o Bragantino recebendo o Fortaleza e o Corinthians recebendo o Botafogo. São Paulo vai ter que torcer para que Bragantino e Corinthians tropecem, além de eventualmente tentar fazer ponto no Rio de Janeiro contra o time de Zubeldia. Desde que o Zubeldia foi contratado pelo Fluminense, o tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante. Bora falar agora sobre o São Paulo, que tem motivos para comemorar, pelo menos em relação ao aspecto financeiro. A introdução do FIDIC garantiu uma redução na dívida tricolor e eu quero apresentar esses números divulgados pelo relatório da Outfields. A Outfields, só para você entender, é uma empresa parceira da Galápagos. Galápagos é a responsável por, junto ao São Paulo, fazer o FIDIC. O tricolor teve uma redução de 56 milhões de reais da sua dívida em relação a dezembro de 2024 para o último levantamento divulgado no 3º trimestre de 2025. O saldo negativo passou de 968 milhões de reais para 912 milhões. Com um detalhe importante, a maior queda nessa dívida se deu justamente em relação a dívidas bancárias. São aquelas mais preocupantes, que causam juros enormes. São Paulo tinha uma dívida bancária de 259 milhões de reais, a última atualização apontou 216 milhões. Importante registrar, porém, que o FIDIC tem algumas amarras que obrigam o São Paulo, por exemplo, a vender atletas assim que surgem propostas. Tudo para poder bater aquilo que foi definido de forma antecipada, sob o risco de São Paulo sofrer sanções. Só para completar o noticiário do tricolor, São Paulo enfrenta o Juventude nesse domingo, no estádio na Vila Belmiro, precisando da vitória para voltar à 8ª colocação no Campeonato Nacional. Resultado que, associado ao título na Copa do Brasil de Fluminense ou Cruzeiro, colocaria o tricolor na pré-Libertadores de 2026. Preciso falar agora de um jogador do São Paulo que já foi alvo do tricolor e que se declarou torcedor são paulino. Eu me refiro a Bernardo Júnior, que é filho do Bernardão, volante da década de 80 e 90, fez história com a camisa do São Paulo. Hoje o Bernardo Júnior atua na Alemanha, ele defende o Hoffenheim.
e o pessoal do Gold foi cobrir um jogo do Hoffenheim e o entrevistou depois da partida. Bernardo Júnior admitiu que torce pelo São Paulo, por toda a ligação que o pai dele tinha como atleta. Bernardo conta que cresceu assistindo aos jogos do São Paulo no Morumbi, foi inúmeras vezes ao estádio, mora perto do estádio, e assim que venha ao Brasil, sempre tem a oportunidade e o hábito de assistir a jogos do São Paulo. Hoje o jogador tem 30 anos de idade, carreira praticamente toda feita no exterior. Passou por Leipzig, da Alemanha, pelo Salzburg, da Áustria, pelo Brighton, da Inglaterra, também jogou mais recentemente no Bochum, 2 temporadas no futebol alemão pelo Bochum, se mudou recentemente para o Hoffenheim, 13 partidas nessa atual temporada, titular absoluto. Quero contar que na última janela de transferências do São Paulo e o Corinthians foram alguns dos interessados no atleta. O Bernardo até cogitou voltar ao Brasil. O pai dele, que é seu representante, o Bernardão, é quem optou por adiar esse retorno, entendendo que o Bernardo ainda tem lenha para queimar no futebol europeu. O São Paulo dá para dizer que parece ser uma possibilidade real por um futuro não tão distante. Aguardemos cenas dos próximos capítulos e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Para de falar sobre a matemática do São Paulo para tentar vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Hoje o São Paulo é o 9º colocado com 45 pontos. Ele está 8 pontos atrás do 7º colocado, que é o Bahia. Como restam apenas 12 pontos em disputa, dá para dizer que o São Paulo só pode sonhar nesse momento com a 8ª colocação. E para isso, para que o São Paulo termine em 8º e vá para a pré-Libertadores, há necessidade da abertura de mais uma vaga. Essa possibilidade viria com o título da Copa do Brasil. Para isso, o São Paulo precisa torcer para que o Fluminense ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil, como eles já estão no G7, o G7 viraria G8. Beleza, até aí tudo bem? Bora entender agora o que o São Paulo precisa para figurar entre os 8 primeiros. Nesse momento, o tricolor tem a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, que é o 8º. 45 pontos para o Red Bull, 45 pontos para o São Paulo, 45 pontos também para o Corinthians. Nessa briga por G8 ainda estão o Galo com 44, o Grêmio com 43, Vasco e Ceará com 42 pontos cada. O São Paulo ainda pega o Juventude em casa, jogo para fazer 3 pontos na Vila Belmiro nesse domingo 16 horas. Depois, Fluminense fora, confronto direto e super difícil. Fluminense dentro de casa tem aproveitamento de 100% com o técnico Zubeldia. Para completar, Internacional na volta ao Morumbi e a última partida contra o Vitória em Salvador. Vitória que pode chegar já rebaixado ou precisando de pontos para escapar do rebaixamento. Importante registrar que com 9 pontos o São Paulo imagina estar dentro dessa pré-Libertadores. Já se fizer 6 pontos vai ter bastante dificuldade. Bora falar agora sobre o empresário de Lucas Moura, que resolveu se manifestar em meio a muitas críticas do torcedor do São Paulo para com o atacante. Lucas Moura, que na atual temporada ficou à disposição do São Paulo em apenas 31 dos 62 jogos do São Paulo. Ele acaba de passar por mais uma infiltração no joelho e a tendência é que só retorne em 2026. E por conta de todas as críticas de torcedores do São Paulo, Júnior Pedroso resolveu se manifestar e afirmou o seguinte, abre aspas, esse momento é resultado de uma lesão desafiadora, algo que pode ocorrer com qualquer atleta de elite. Não reflete um padrão. Não define sua personalidade e não corresponde à sua carreira. Ele continua em tratamento intensivo para estar 100% o mais rápido possível. Júnior Pedroso também contou que quando o Lucas Moura volta ao São Paulo, ele tinha outras possibilidades. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Quando voltou inicialmente por 5 meses, o Lucas poderia ter escolhido outros caminhos após sair do Tottenham, mas decidiu ficar por mais 3 anos, abrindo mão de oportunidades esportivas e financeiras significativas por amor ao clube. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. As palavras do Júnior Pedroso convencem? Você entende que o Lucas joga por amor ou não faz um bom negócio quando o tricolor o contrata? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência,
não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Salve, salve, torcedor tricolor. E ó, tricolor enfrenta o Juventude na Vila Belmiro, né? Em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o tricolor enfrentará o Juventude neste domingo às 16 horas na Vila Belmiro. São Paulo é o 9º colocado no Brasileirão com 45 pontos em 34 jogos, enquanto o adversário neste fim de semana ocupa o 19º lugar com 33 pontos apenas. A partida será realizada em Santos, pois o Morumbi recebe um show da banda Oasis. No primeiro turno da competição nacional, em confronto disputado em Caxias do Sul, o time São Paulino derrotou a equipe do Rio Grande do Sul por 1-0, com gol de Luciano. Galera, estamos aqui com mais uma notícia importante do São Paulo, atualizações com o Jorge Nicola. Gostaria de pedir você agora, na humildade e na moral, fortalece com like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Hoje tem jogo, pontuação importante para o São Paulo sonhar ainda com a vaga na Copa Libertadores das Américas de 2026. Gostaria de saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Fortalece com like mais uma vez, reforçando, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui na plataforma. Ativa também o sino das notificações, você não vai perder nenhum conteúdo do Tricolor Paulista. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu pessoal, fui!